Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Contra a Capa, que é esse encontro semanal que nós temos para poder receber nesse estúdio escritoras e escritores mineiros ou que têm uma ligação com Minas Gerais para poder falar da sua vida, da sua obra, das suas vivências, de curiosidades. Eu sou o tio Flávio, vou acompanhar com você essa entrevista aqui, a nossa querida convidada, que é a Dalva Maria Soares. Dalva, seja bem-vinda a esse espaço mineiro de convívio e conversa com escritores e escritoras que são nossos aqui de Minas Gerais. Obrigada, tio Flávio. Eu agradeço o convite. É uma alegria e uma honra estar aqui hoje. E que a gente possa estimular cada vez mais as pessoas a nos lerem e também a escreverem, né? Porque a gente tem tanta coisa boa em Minas Gerais, né? Exatamente. Então é isso que a gente vai tratar. A escrita é para todo mundo, né? E ela liberta, né? Exatamente. Você bem sabe disso. Bom, para que você possa nos acompanhar, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, vou falar onde que a gente está. Pode nos acompanhar no portal do jornal Hoje em Dia e também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV, toda quinta-feira às 19 horas. Mas a gente também está na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Ou seja, não tem desculpa, você pode nos ver, você pode nos assistir e nos ouvir em vários lugares. E também fale com as pessoas que têm interesse pela literatura, mais especificamente literatura mineira, que a gente está por aí, né, sempre esperando vocês. A gente hoje vai conversar com a Dalva. A Dalva é uma querida amiga, uma querida escritora. Ela é doutora em antropologia e aí eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, sobre esse doutorado, sobre a sua graduação e seu doutorado. Então, a minha graduação foi em Ciências Sociais, né, pela UFMG. Eu tenho para mim que saber precisa ter sabor. E Rubem Alves falava isso também. Rubem Alves falava, o saber e o sabor tão próximos, né? Tem a mesma origem etimológica, inclusive, que é o sal, né? Uma comida sem sal é uma comida insossa, né? E eu achava que o jeito de transformar esse saber em sabor seria pesquisar pautas que de alguma forma me movia, né? Como você falou, eu sou do interior de Minas e eu cresci ao som da folia de reis e dos tambores de congado. Meu pai fundou uma folia importante na minha região, que é na região central de Minas. E quando eu entrei para a universidade, eu quis investigar a questão das culturas populares, né? Não foi sempre assim. Durante um tempo eu achava que era uma manifestação de gente pobre, de gente preta. Não foi sempre que eu tive orgulho das minhas raízes, mas foi justamente o contato com as teorias sociológicas e antropológicas que abriu o meu olhar, né? E eu vi que a cultura não está necessariamente do outro lado do Atlântico, ela podia estar do outro lado do muro. Né? Quando a minha vizinha estava ali varrendo o quintal e cantando uma música, né? Na verdade ela estava expressando uma cultura. E aí eu fiz uma especialização depois pesquisando a guarda de Congo feminina que tem no bairro Aparecida, que é uma guarda só de mulheres, né? Me interessava essa questão de gênero nas manifestações, principalmente no reinado de Nossa Senhora do Rosário, né? Que é popularmente conhecido como Congado, que é uma manifestação tradicionalmente masculina, né? Mas nas últimas décadas a gente foi percebendo esse movimento das mulheres que saíam dos bastidores, onde eram responsáveis pela comida, pelos enfeites, eram rainhas, bandeireiras, mas nunca postos mais valorizados. E aí elas foram saindo aos poucos desses lugares e assumindo a capitania de vários grupos. E eu quis investigar isso, como é que deu esse movimento. Então a minha primeira inserção, né? Eu cresci como espectadora da festa e a minha primeira inserção como pesquisadora, tentando compreender, né, esses meandros, foi nessa especialização, né? É uma festa que está há quase 50 anos no bairro Aparecida, né? E depois, no mestrado,
eu ampliei um pouco mais, né? E aí eu fui entrevistar rainhas, né? Entrevistei a rainha Isabel, lá do Concórdia, que ainda era viva, né? Hoje a filha dela assumiu a coroa, né? Que é a Belinha. Entrevistei entrevistei cozinheira, entrevistei capitãs. E numa dessas entrevistas, um dia numa festa no bairro Aparecida, um jovem congadeiro falou, olha, se você quer compreender o lugar da mulher no reinado de Nossa Senhora do Rosário, você precisa conversar com a Capitã Pedrina. E aí eu fui atrás da Capitã Pedrina, ela morava aqui em Belo Horizonte na época, mas ela é de Oliveira e ela faz a festa também há décadas lá, uma festa que tem mais de 200 anos, né, de registros oficiais dessa festa. E eu fui conversar com a Capitã Pedrina e eu pirei, porque ela é uma mulher, eu falo que ela é um misto de assistente social, de psicóloga, de missionária, né? Porque ela tem uma liderança importante, né? na religiosidade de matriz africana, né? Em Minas. E aí ali eu já quis mudar o meu projeto, falei, gente, eu queria fazer um projeto só sobre a Capitã Pedrina, a trajetória dela. E aí eu até voltei depois na época eu estava fazendo mestrado em Viçosa, voltei para Viçosa, mas o meu comitê de orientação falou, não, você já investiu tanto afetiva e teoricamente na guarda feminina, continue, né? Termine o mestrado com a guarda feminina, depois você faça o doutorado sobre a trajetória da Capitã Pedrina. E no doutorado eu fui para a trajetória da Capitã, eu fui entender que mulher é essa, né? Uma mulher que estuda a língua banto, né? Que dá palestras, que circula pelo país, pelo estado, já tinha ido a Paris, né? Num dos anos do Brasil na França, ela foi com a guarda dela para Paris, né? Uma estudiosa, eu digo inclusive que ela é uma teórica, sabe? Ela teoriza a respeito do mundo e eu fiquei encantada com a Pedrina. E aí a minha tese de doutorado é sobre a trajetória dela, né? A Pedrina, eu tive que acompanhá-la durante quase um ano, porque ela era muito ocupada, as obrigações religiosas, né? Ela é do candomblé, da Umbanda e do reinado, né? Então, o meu trabalho de campo foi um circular por giras de Umbanda, saídas de santo no candomblé, festas de Nossa Senhora do Rosário. Então, eu colei nela e ficava, sabe? No ônibus, no metrô, onde ela ia, você estava, ajudando, né? a carregar instrumento, aprendi a fazer café para São Benedito, aprendi a ajudar nas grandes... Uma das marcas da festa popular os banquetes coletivos, né? Então aprendi a ajudar a cozinhar grandes quantidades de comida, ajudava a buscar lenha, lavar banheiro, e foi uma experiência incrível. Eu falo que um dos grandes ganhos da minha tese de doutorado foi poder falar hoje que eu ganhei uma amiga, né? E a Pedrina virou uma grande amiga, assim, uma referência de mulher, uma mulher negra, empoderada, e que tem todo um trabalho para trazer junto com ela essa comunidade negra. É uma postura antirracista assim, muito combativa. E como é que você nasceu em Baldim, que é pertinho de Belo Horizonte, teve essa formação toda nas ciências sociais, na antropologia social? Como que isso te moldou para ser a escritora que você é hoje? Porque você tem 3 livros, além da participação de alguns livros, né, que você participa com escritoras negras no Brasil afora, você tem 3 livros seus dedicados, né, escritos por você, que a gente vai mostrá-los já já. Mas como que foi essa construção dessa escritora que está hoje aqui? Porque você está na academia, pesquisa. Geralmente quando as pessoas saem de uma tese de doutorado, transformam a tese em livro. Você não fez isso, não, né? Ainda não. Tá. Como que foi essa construção da escritora? Então, quando eu estava em Viçosa fazendo meu mestrado, ali meados dos anos 2000, 2007, 2008, eu criei um blog, né? A escrita acadêmica é uma escrita muito árida, né? Eu acho até que nem devia ser, né? Retomando o saber com sabor, isso era uma coisa que me incomodava. Então, ali nos momentos de deserto, onde eu não conseguia escrever a dissertação, eu ia para o blog, né? Escrever essas... textos, né, assim, ainda muito incipientes, um exercício que eu costumo dizer que era para
respirar melhor, né? Adélia Prado, Não, que eu adorei isso que você colocou aqui. É mãe do João Pedro e escreve para respirar melhor. é um verso da Adélia Prado que eu amo, né? Que é uma das minhas referências, que diz que ao procurar palavras para narrar a minha angústia, eu já respiro melhor. Então, era justamente tentando respirar melhor que eu comecei a escrever. Depois eu consegui, a dissertação ficou pronta, eu defendi, fui fazer o doutorado na Federal de Santa Catarina, né? Me mudei com meu filho para Florianópolis e de novo, né, nos momentos, depois a gente voltou para Belo Horizonte, fiz meu trabalho de campo aqui, depois nós fomos para Lisboa, eu fiz um estágio doutoral sanduíche lá. A gente ficou 9 meses lá, meu filho cursou um ano letivo lá, foi uma experiência incrível, estudou numa escola com mais de 20 nacionalidades diferentes, sabe? Foi muito legal. E aí, quando eu voltei, né, essa vida meio nômade, cada vez numa cidade, eu não queria montar uma casa. E aí eu escolhi ir para Baldim, morar na casa que tinha sido da mamãe. Mamãe tinha recém-falecido, meu irmão... um dos meus irmãos mais velhos tinha acabado de separar, estava morando lá, e a gente foi dividir a casa. E foi muito forte, impactante voltar a morar lá. Mamãe tinha acabado de morrer, então eu estava muito sensível ainda. E para não escrever a tese, eu comecei a escrever crônicas, né? Porque todos os dias eu saía para caminhar, normalmente quando o sol estava se pondo, e eu sempre fazia uma foto. E quando eu voltava, sempre rendia uma crônica, porque eu encontrava com as minhas contemporâneas, com as contemporâneas da minha mãe. E foi formando um grupo, principalmente de leitoras à minha volta, que já ficavam, né, ali, eu publicava no Facebook, né? E aí todos os dias à tarde as pessoas já ficavam na expectativa, e sempre na expectativa de que eu falasse delas, né? Porque aquelas histórias que você encontrava, né? As pessoas que você encontrava, Exato. As pessoas têm tanta história, né? A gente passa por uma pessoa na rua, a gente não para pensar, se a gente parasse, a gente teria uma noção, talvez, do tanto de vida que tem ali, do tanto de história que tem ali, do tanto de narrativas que tem. Cada pessoa que a gente passa, olha que a gente passa por várias, por todos os dias, né? Exato. E aí eu queria falar da Dona Geralda, sabe, que ajudou a mamãe a nos criar, uma senhora, tem uma crônica sobre ela no meu primeiro livro, que foi uma senhora que construiu a casa com as próprias mãos. Eu lembro do buraco no fundo do quintal dela, ela e os filhos e o marido construindo os adobes, a casa dela está lá de pé até hoje. E eu achava isso tão incrível, eu achava isso, sabe, eu falei, gente, como diz a Adélia, né, assim, essas mulheres que não têm o nome em livro, mas que sustentam os pilares do mundo, né, são essas mulheres. E eu queria falar dessas mulheres, eu queria falar da minha mãe, né, que uma mulher que não tinha sido alfabetizada, mas que foi a primeira feminista que eu conheci. Né? E ela não teorizava sobre o feminismo, óbvio, mas a postura dela de insubmissão e de luta por igualdade, né? De querer os mesmos direitos que meu pai tinha, foi assim que ela nos educou. E eu queria falar sobre a Dindia Maria, sabe? Que o quintal dela era quase que uma aldeia ali, com os filhos e os netos construindo ali suas casas em voltas dela. Essas mulheres me interessavam, essas mulheres comuns, né? Que lavam suas roupas, que levam o filho para a escola. E eu não via isso na literatura hegemônica, né? Era sempre homens brancos, era sempre homens do Rio, de São Paulo, em crise, indo para a Europa curar suas crises. E eu queria saber das pessoas comuns. Então eu falei, então eu vou escrever. E essas crônicas começaram a fazer um relativo sucesso ali, dentro da minha bolha do Facebook. E eu fui tomando gosto, porque, nossa, né, e aquele dia, e a bicicleta, e as pessoas ficavam na expectativa de que eu falasse delas. E acabou que nesse período que eu fiquei lá, eu fiquei 4 anos em Baldina, depois escrevi a tese, defendi a tese, eu escrevi cerca de 400 textos. Olha só. E aí, quando eu voltei para Belo Horizonte... paralelo ao doutorado. Nossa. Mas era para não escrever a tese. Era sua fuga, sei lá. Inclusive, assim, uma das
críticas que a minha tese recebe é que eu dialoguei mais com a literatura do que com a teoria antropológica. O título, inclusive, da minha tese, eu busquei no Riobaldo, do Grande Sertão, né? Porque um dia eu lendo um trechinho do Grande Sertão para Pedrina, quando o Riobaldo fala que ele bebe água de todo o rio, né? Que ele fala muita religião, seu moço, né? Eu careço de muita religião, né? Eu gosto de Kardec, eu canto hinos com os crentes, né? E aí eu li esse trechinho para a Pedrina e ela falou, uai, sou eu. E aí a minha tese, o título da minha tese ficou exatamente isso, Muita Religião, Seu Moço, Os Caminhos de uma Congadeira, porque era do candomblé, era da Umbanda, ela era do catolicismo popular, né, na festa de Nossa Senhora do Rosário, e ela também era do kardecismo, era uma estudiosa da doutrina kardecista. E aí, ou seja, esse diálogo com o Riobaldo me ajudou a compreender Pedrina, né, e a minha tese da apresentação, as considerações finais, é cheia de referências à literatura, a Clarice, a Fernando Sabino, a Guimarães Rosa, a Adélia Prado, né? Então, assim, era meio que um diálogo, né? Como você disse, era para eu conseguir escrever esse trabalho acadêmico, eu tive que dialogar com a literatura. E foi nesse período que nasceu esses textos que depois vieram a compor os 3 livrinhos. Olha, você tem que transformar essa tese em livro mesmo, tá? Porque ela deve ser instigante mesmo, deve ser... Só de falar dessa mulher que é tão forte e que conversa com tantas pessoas, com tantas religiões, isso é muito forte. Isso tem que vir a público mesmo. Tem uma coisa, assim, uma característica na minha tese que eu gosto muito, que eu acho que é uma das questões mais originais, mais interessantes desse trabalho, é que os meus informantes foram as entidades da Umbanda e do Candomblé. Então, a Pedrina me apresentou como pesquisadora para as Pombagiras, para o Zé Pilintra, para os Preto Velho, e eles me informaram a respeito. Então, eu tenho muita transcrição de conversa com essas entidades, né? Então, eu brinco que a Pedrina circula nesse mundo, né? As nossas conversas eram com seres deste e de outros mundos, né? Então, assim, apesar de ser uma pessoa agnóstica, eu tenho um respeito muito grande pelo mistério, né? E acompanhar uma mulher, né? Que precisava de tanta religião como o Riobaldo, me levou para esse lugar de estar convivendo o tempo todo com o mistério, né? Então, assim, esses personagens, né, essas entidades, estão na minha tese como informantes. Né? Eu uso como referencial teórico. E é engraçado... Como que a academia aceita isso? Pois é, eu dei sorte porque as minhas orientadoras já tinham uma circulação por esse tema religioso, né? A minha orientadora pesquisou a Nova Era e a minha co-orientadora também tinha um trabalho sobre Umbanda, sobre uma Maria Padilha específica, então elas já eram mais abertas. Depois isso virou decolonialidade, né? Eu falei, gente, eu já era decolonial quando nem era moda, né? Porque foi muito interessante, né, no Dia da Defesa, ver a academia, um lugar majoritariamente branco e elitista, discutindo a trajetória de uma mulher preta do interior de Minas, sabe? Me deu muita satisfação. Olha, eu queria falar sobre Carolina Maria de Jesus, as oficinas que você tem e dos racionais, né? Só que a gente tem muito pouco tempo para falar dos livros, então não vamos deixar de falar da Carolina. O que é essa oficina que você dá do rap dos Racionais MCs e da Carolina Maria de Jesus? Então, vou começar de trás para frente. O Racionais, quando eu era professora de Sociologia do ensino médio, eu lembro que os meninos falavam comigo, falavam, professora... você precisa ouvir Racionais. Ali na década de... Eu me formei em 95, em 96 eu fui para a sala de aula, o Racionais já estava bombando. E os meus alunos ouviam Racionais. Eu não ouvia. E eles ficavam, você tem que ouvir, porque os Racionais falam das mesmas coisas que você fala nas aulas de Sociologia. Eu só fui ouvir Racionais, eu fico arrepiada, quando meu filho chegou em casa, ali por volta dos 7, 8 anos, cantando Negro Drama. E aí eu parei para ouvir, falei, o que esse menino está escutando? E eu fui prestar atenção naquela crônica urbana que os Racionais contavam a respeito de uma mulher, uma mãe solo, que criava um filho pardo, né? Eu falei, gente, a minha história com o João,
né? E eu fiquei encantada e fui ouvir os Racionais e nunca mais parei. E eu acho, inclusive, que o Mano Brown é um intelectual, um dos grandes, né? E o trabalho dos Racionais não é só uma questão de denúncia, tem um trabalho estético muito apurado e eu fiquei encantada. Então, nas nossas oficinas, a gente discute um pouco isso que aparece nas obras dos Racionais, que eu acho incrível porque hoje são pautas que ganharam debate público, mas que na década de 90 ninguém estava falando, mas os Racionais já estavam falando de violência policial, já estava falando do extermínio da juventude negra, já estava falando do racismo, né? Então, assim, eles anteciparam uma série de pautas que hoje já estão no debate público. E é um pouco isso que a gente discute ouvindo, principalmente o Sobrevivendo no Inferno, né? Que é o álbum mais icônico. A Carolina, eu tinha lido Carolina ali quando eu tinha os 20 anos, o Quarto de Despejo me impactou muito, e quando fez o centenário dela, teve um boom, assim, porque eu tenho uma hipótese, inclusive, sabe, tio Flávio, que eu acho que o ingresso da juventude negra e periférica nas universidades mudou a pauta. Né? Então, esse povo chegou com diversidade, chegou reivindicando autores negros. Não, a gente quer ler os teóricos, a gente quer ler Lélia Gonzalez, a gente quer ler Abdias. E mulher não existia, né? Exato. Existiam as publicações, existiam as mulheres, mas elas eram silenciadas, porque a gente não tinha acesso a obras publicadas de mulheres negras. E aí, no centenário de Carolina, eu resolvi visitar, mas eu falei, gente, eu preciso ler para além do Quarto de Despejo. E aí eu fui descobrir, eu fui ler Casa de Alvenaria, né? Eu fui ler o Diário de Betita, que é onde ela conta da juventude, e eu fiquei encantada com essa mulher, né? Uma mulher que frequentou 1 ano e meio de escola formal e que deixou 6 romances inéditos, que deixou cerca de 5.000 páginas manuscritas. Eu falei, gente, uma mulher que nasceu 20 e poucos anos pós-abolição. Então, você imagina, se o Brasil é um país racista hoje, imagina o que Carolina não passou. E eu, inclusive, quando eu fico insegura se eu sou ou não sou uma escritora, se o que eu faço ou não faço literatura, é em Carolina que eu vou beber. Porque ela nunca teve dúvida disso. Ela falou, eu sou uma escritora, eu sou uma poetisa. E quando as pessoas atormentavam muito ela, e eu vou colocar você no meu livro. Eu lembro disso, o Quarto de Despejo tem Exato. isso. E ela falava isso, ela tinha clareza. Ela falava, eu vou escrever um livro, ele vai vender e ele vai me tirar da favela. Né? Ou seja, ela foi best-seller, traduziu para dezenas de países. Eu acho que 16 países. Né? Várias línguas, ou seja, eu gosto muito da Virginia Woolf, né? Que tem aquele ensaio maravilhoso de Um Teto Todo Seu, que ela fala que a mulher, para escrever ficção, ela precisa de um teto só para si e de 500 libras, né? Mas, quando eu lembro de Carolina, que acordava 4 horas da manhã, e para escrever, né, que fala que ela ficava nervosa, ela escrevia, ela ficava chateada, ela escrevia, eu falava, olha, eu acho que a minha experiência social está muito mais próxima de uma Carolina de Maria de Jesus do que uma mulher britânica, né, do século XIX, embora eu também goste muito de Virginia Woolf, né? E aí, assim, eu comecei, à medida que eu fui lendo, estudando a obra da Carolina, foi surgindo essas oficinas sobre ela e o trabalho dela. Maravilha, nós temos agora 7 minutos para falar de 3 livros, mas não tem problema não, porque o que foi falado aqui já assim, dá para assistir, reassistir, porque é fantástica a sua fala, o poder que você tem colocado na fala e na escrita. Então você fez 3 grandes livros, né? O primeiro que você lançou foi justamente Para Diminuir a Febre de Sentir. Fala pra gente em 2 minutos, o que é ele? Então, nesse aí tem um pouco da minha relação com Baldim, né? Minha patriazinha, né? Como diria o Guimarães Rosa. Essas mulheres que eu falei, Dona Geralda, Dindia Maria, Mamãe. Tem crônicas sobre violência doméstica. Falo muito de ancestralidade para diminuir a febre de sentir. Você fala que muitos juízes e juízas te procuram para poder falar sobre a questão da violência doméstica, já que é algo que você retrata nos seus textos. Exato. Também, né? Tem sido muito usado, advogadas também, sabe, de família, elas não só compram, como dão de presente para as clientes que às vezes estão num processo de separação, porque eu abordo um pouco isso aí, né, assim, de que eu acho que uma mulher que sofre violência doméstica, ela não quer ser julgada, ela precisa ser acolhida.
vida, né? E às vezes o processo de separação é um processo que leva anos de convencimento, né? Então eu acho que a gente precisa acolher essas mulheres, e esse livrinho ele tem feito um pouco esse papel. Então, olha, eu vou dar um recado aqui para o Tribunal de Justiça, para a Defensoria, que não se esqueçam disso. Olha, peguem esse livro e adotem entre os juízes, juízas, porque é necessário que as pessoas leiam sobre isso, falem sobre isso, discutam sobre isso e entendam sobre isso. E aí vem O Menino. As capas são lindas, tá? Mas O Menino é o próximo livro que você tem. O que fala no Menino? Então, essa relação... Eu comecei a escrever nas redes sociais justamente a minha relação com o João, né? E ele sempre teve umas tiradas muito legais desde criança, e eu sempre publicizei isso para ódio dele, né? Ele sempre odiou. Que é seu filho, tá com quantos anos Exato, hoje? meu filho, hoje ele está com 22. E ele tinha ódio, assim como todo menino tem, Exato. né? Hoje ele falou... Você me expõe desse jeito? Exato, era isso. Em Viçosa, quando a gente saía, que os meus alunos reconheciam ele na rua, esse que é o famoso João Pedro. E ele olhava para mim assim, com a raiva, e falava assim, mãe, eu já te proibi de falar de mim, falar da minha vida pessoal para os seus alunos. Mas eu conto dessa relação essa maternidade, desde quando eu decidi ser mãe até quando ele saiu de casa para trabalhar, e foi o meu segundo parto, né? Eu falo, gente, a gente precisa conversar sobre o segundo parto, que é tão difícil quanto o primeiro. E aí esse livro fala sobre enquadro policial. O João Pedro é um menino negro de pele clara, então fala sobre o cabelo black, fala sobre a inserção no mundo do trabalho, a experiência dele como menor aprendiz. É um livro que eu gosto bastante. E tem agora o próximo, que é Me Ajuda a Olhar. Então, esse título vem apropriado de um conto do Eduardo Galeano, quando o pai leva o filho para conhecer o mar, né? E o Bartolomeu Campos de Queiroz, que é outro escritor mineiro que eu amo, ele diz que a beleza sozinha pesa, né? Que quando você vê uma coisa muito bonita, você quer, nossa, tio Flávio tinha que estar aqui comigo para ver esse pôr do sol, né? Verdade. E aí é um convite, né? Quando esse filho chega com o pai, que ele avista o mar pela primeira vez, ele coloca a mão no braço do pai e diz: me ajuda a olhar, porque ele fica mudo diante da beleza. E aí, nesse livro, são textos sobre filmes, sobre peças de teatro e sobre livros que me impactaram. Então, é um convite ao leitor para dividir comigo um pouco da beleza da literatura, das artes de uma maneira geral. Bom, gente, esses livros aqui estão à disposição. Vocês podem buscar a Dalva através do Instagram, que ela vai falar já já, ou você pode falar qual é o meio de se achar esses livros. E professores, professoras, adotem esses livros nas escolas, principalmente em Minas Gerais, tá? Porque se há escolas já adotando, como lá, você falou que está em Porto Alegre. Em Porto Alegre, né? Porto Alegre já há adoção do livro dela em escolas. Eu acho que Minas Gerais tem que fazer isso também, porque é uma escritora mineira, tem essa potência muito grande de trazer temas que são difíceis muitas vezes, né? Sobre perdas, sobre essa questão do racismo, a questão das mulheres, que tem que ser ditas, tem que ser faladas o tempo todo. Então a gente precisa da Dalva, não só nos cursos, nas oficinas de Carolina Maria de Jesus, dos Racionais, não só nas estantes, mas também nas salas de aula, viu, Dalva? Você não está hoje em sala de aula nas graduações mais, mas porque agora você é escritora, né? Não é isso? É. E aí você precisa estar na sala de aula de outra forma que através de suas obras. Queria que você falasse para o pessoal como é que te acha, como é que te encontra. Então, é uma produção independente, né, por uma editora popular aqui de Belo Horizonte, que é a Venas Abertas, que coloca muito livro bom no mundo. E a compra tem que ser diretamente comigo, né? Pode me achar pelo Facebook, Dalva Maria Soares, ou pelo Instagram, né, no Dalva M de Maria _S. E então, é só Dalva M_S. No Instagram, e é só mandar um direct que eu envio para qualquer parte do Brasil. Ok. Gente, nós ficamos por aqui. A Dalva, que chegou tossindo, não tossiu durante a entrevista, porque eu acho que a gente ficou tão na vontade de falar tudo que a gente tinha que falar, e é lógico que faltou um monte de coisa para ser falado, mas a gente fica por aqui esperando você no nosso próximo episódio e já agradecendo. Entenda o que eu vou falar aqui, tá? Essa aula de sabedoria, essa aula de humanidade que você trouxe pra gente aqui. Que a aula é sagrado para mim. Então, esse é um momento sagrado. A gente está no espaço sagrado, que é o espaço do meu trabalho, do seu trabalho.
Então, que a gente possa... que eu te agradeço, em nome de todo mundo, pela sua contribuição aqui como Contracapa. Eu que agradeço, foi uma alegria. Até lá, gente. Até o próximo episódio.